Olá, queridos, graça e paz. Vamos falar um pouco sobre as heresias medievais. Heresias são doutrinas ou crenças ou práticas que negam ou contradizem a verdade bíblica. É tudo aquilo que é contra a ortodoxia bíblica. Bom, se eu tenho um falso ensinamento, eu vou ter uma falsa prática. Se eu tenho uma falsa ortodoxia, eu vou ter uma falsa ortopraxia. Então, a verdade ela não pode ser relativizada. Para nós que somos cristãos, a verdade ela é absoluta. Quando se fala de heresia, cada religião tem o seu ponto de verdade, pseudo-verdade, porque a verdade mesmo está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem a verdadeira doutrina para salvação, santificação, redenção e muitas dentre as outras doutrinas. Então a palavra de Deus ela é absoluta, ela é verdadeira, não é pesada, ela ensina o homem, é proveitosa e útil para repreender o homem, ajudar o homem, orientar o homem em todas as situações de sua vida. Não somente na vida espiritual, mas também na sua vida cotidiana, né? Na questão amorosa, financeira. Então a palavra de Deus trata de vários assuntos. Bom, nós temos aqui o que são heresias, doutrinas ou linha de pensamento contrário a uma crença ou sistema de crenças religiosas, né? Nós temos aí alguns destaques, né? Os valdenses, gnosticismo, monofisismo, o pelagianismo. E interessante, nós tivemos o grande cisma do Oriente. Nós temos aqui uma imagem que retrata isso, né? O grande cisma do Oriente, consumado em 1050, foi a separação oficial entre a Igreja Católica e a Igreja Romana, né? Entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Bom, então nós tivemos uma grande ruptura e também nós tivemos aí o início da pré-reforma, em meados do século 12 ali a 13, com John Wycliffe, John Hus, e eles ali começaram a protestar contra os dogmas da Igreja Católica. Só para vocês ficarem espertos no assunto, naquela época as pessoas poderiam comprar cargos dentro da igreja, né? Comprava o clero e muitos ali poderiam virar cardeais. E a igreja também estava corrupta, com enriquecimentos ilícitos, né? Tivemos aí também um protesto contra a autoridade papal, né? Porque somente a autoridade de Deus aqui é a palavra de Deus, né? E o Papa se colocava acima das escrituras. Então nós tivemos, né, o início da reforma, né, da pré-reforma. A reforma veio com Lutero em 1517 oficialmente, né, no dia 31 de outubro. Bom, nós temos aqui, né, uma heresia, o arianismo, né, principais heresias. O arianismo, Jesus é Deus e Deus e Pai não seria a mesma pessoa. Olha só. Afirmava que é apenas um Deus e que este não seria Jesus. Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus. Então, o arianismo foi uma das maiores dores de cabeça da igreja primitiva porque tocava no ponto central da fé, a natureza de Jesus. Quando você estuda cristologia, você vai estudar sobre esse camarada aí, Ário, né, que trouxe essa grande heresia, né? Ele dizia que Jesus era a criatura mais perfeita de Deus, ou seja, Ário acreditava que Jesus era somente um ser criado, mas um ser superior ao ser humano, mas não era parte da Trindade, né? Uma coisa que nós temos que entender é que nosso Deus é um, subsistente em três pessoas. E Ário não acreditava que Jesus era Deus. E temos hoje algumas denominações, como o Testemunho de Jeová, que não crê que Jesus também é Deus, né? Essa interpretação também está dentro de algumas comunidades judaicas, né? Eles creem no Messias, creem na existência, que ele existe, mas não creem que ele é Deus. Algumas denominações judaicas creem que Jesus também é o primeiro ser a ser criado, né? Então, no concílio de Nicéia, em 325, né, foi convocado justamente para resolver isso. Lá decidiram que o pai e o filho são da mesma substância. Mas Ário não acreditava nisso. Ele trouxe o arianismo, né? Uma grande heresia.
Deus é pai apenas porque é o pai do filho. Assim, o filho não teria tido começo e o pai estaria com o filho eternamente. Portanto, o filho seria o filho eterno do pai e o pai é o pai eterno do filho. Bom, nós temos aqui também o monofisismo, né? O que foi o monofisismo? Nós temos aí Eutíquides, reconhecia que Jesus constava da natureza divina e humana, mas a natureza divina absorveu a humana após a encarnação, né? O monofisismo foi uma heresia cristológica do século V que surgiu com uma reação extrema ao nestorianismo. Enquanto o nestorianismo quase dividia Jesus em duas pessoas, o monofisismo tentou uni-las, tanto que acabou eliminando a distinção entre o humano e o divino. Bom, nós entendemos que Jesus ele tem suas duas naturezas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele tem a sua natureza humana e divina. Quando Deus estava aqui na terra, Jesus ele estava nas suas duas naturezas. Fato é que ele descansou, comeu, natureza humana, cansou, né? Bebeu água, né? Então nós temos as duas naturezas relatadas na palavra de Deus. Então nós tivemos aí, né, o monofisismo, a grande heresia também que adentrou dentro da igreja. Nós temos aqui o pelagianismo, né? O que foi o pelagianismo? Ele negava o pecado original, ou seja, a ciência do bem e do mal, a corrupção da natureza. Para ele, para Pelágio, o ser humano nascia neutro e só se contaminava devido a um mau comportamento, ou seja, a pessoa nascia neutra, bebê, né? Saía neutro do ventre da sua mãe e com o tempo a pessoa ia crescendo e vendo os maus comportamentos, né? Aí a pessoa adquiriu o pecado. Era assim, né? Ele negava o pecado original, ele dizia que o ser humano nasce, né, neutro, né? Também Pelágio acreditava que a vontade humana é perfeitamente capaz de escolher entre o bem e o mal. E Pelágio também ensinava uma salvação, né, sem a graça. Para ele, a salvação não necessitava da graça de Deus, né? Então nós temos aí o pelagianismo. Temos também Agostinho foi que combateu Pelágio, né? Ferozmente. Combateu as falsas doutrinas do pelagianismo. E nós temos aí os valdenses, né? A heresia dos valdenses. Bom, os valdenses, irmãos, eles foram considerados heréticos pela Igreja Católica, né? Por quê? Os valdenses reconheciam nas Escrituras a única autoridade final e definitiva para sua fé e prática, criam na justificação pela fé e rejeitavam as obras meritórias como fonte de salvação. Sim, os valdenses representavam um tipo diferente de heresia, se comparando ao arianismo ou ao monofisismo, né? Então, o que acontece? Eles criticavam duramente a opulgência do clero, achavam-se que a igreja deveria ser simplesmente desapegada como os apóstolos, ou seja, os valdenses pregavam uma pobreza extrema, entendeu? Que é uma heresia, e eles tinham um ponto positivo, que eles não aceitavam a autoridade papal, mas sim as escrituras. Então, para a Igreja Católica, isso ficou considerado como heresia, porque para os católicos, né, a Igreja de Roma, a autoridade era o Papa, né? A tradição, o clero, os bispos, o Papa estava acima das escrituras. Então, os valdenses refutam isso e eles foram considerados hereges pela Igreja Católica. Nós temos aí o gnosticismo, outra heresia, né? Para eles, o gnosticismo, eles ensinam o seguinte: Deus mau do Velho Testamento criou o mundo físico, Deus bom do Novo Testamento que enviou Jesus. Então, para eles, eles tinham aí dois deuses: o Deus do Antigo Testamento que era mau e o Deus do Novo Testamento que era bom. Bom, sim, o gnosticismo é talvez uma heresia mais complexa e viagem de todas, porque ela não era apenas um grupo, mas um conjunto de ideias que misturava filosofia grega, religiões orientais e o cristianismo, né? Então, eles pregavam o dualismo radical, o mundo é dividido entre o espírito bom e a matéria má. Tudo que é físico, inclusive o nosso corpo, é uma prisão maligna. Era isso que eles ensinavam. Fato é que eles não criam, né, tanto o gnosticismo e o docetismo, eles não criam que o Jesus, o Verbo se fez carne,
Porque eles afirmavam, eles tinham a seguinte afirmação: como é que um ser divino puro ia encarnar numa matéria má? Então, tanto o gnosticismo e o docetismo tinha essa interpretação, né? Para eles, né, Jesus, fantasma, o docetismo, né? Jesus era um fantasma. Como a matéria má, eles diziam que Jesus não poderia ter tido um corpo de carne e ossos de verdade, né? Para o docetismo e os gnósticos, né, Jesus era apenas um espírito, né? Bom, nós temos aqui outras heresias também, os ebionistas, né? Nós temos aí os ebionistas. Bom, está escrito aí em cima: precisamos obedecer a todas as regras do Antigo Testamento. A lei de Moisés continua válida. Bom, para os ebionistas, né, as pessoas teriam que retornar a praticar a lei judaica. Era uma espécie de judaizantes, né? Para os ebionistas, né, Jesus era Messias, mas apenas um homem. Um profeta muito justo que foi escolhido por Deus por causa da sua obediência perfeita à lei. Olha só. E também nós tivemos aí os gnósticos, né? Também. E outra heresia também é o antinomianismo. Olha só. No antinomianismo, não precisamos apenas de Jesus para ter acesso a Deus. Precisamos de outras pessoas, normalmente pessoas muito boas ou líderes de heresias. Bom, aí no caso é o movimento rastafariano, né? Bom, mas logo abaixo nós temos aí o antinomianismo, é o que eu quero destacar. Para eles, o antinomianismo é exatamente o oposto do radical do ebionismo, né? Que acabamos de ver. Se os ebionistas queriam seguir todas as leis de Moisés, o antinomianismo dizia: a lei não serve para mais nada. Então, ou seja, eles pregavam uma graça sem regra. E a graça tem a sua regra. Paulo fala que nós não podemos usar essa liberdade para praticar uma libertinagem, né? No caso, isso é o ensinamento do antinomianismo, né? E logo aí sim nós temos o movimento do rastafarianos, né? Os marianos. Aí sim, né? Eles pregavam: não precisamos apenas de Jesus para ter acesso a Deus. Olha só, né? E eles têm um ponto central da sua crença de que o imperador da Etiópia, Haile Selassie, cujo nome de batismo era Rastafari, é a reencarnação de Jesus ou a representação de Deus. Olha só, do Deus Iar ou Jah, né? Quando surgiu a consoante J, né? Então nós temos aí também os movimentos dos rastafarianos, né? Os marianos. Hoje se tem uma grande religião, né, em volta dessa falsa doutrina. Bom, que Deus possa vos abençoar. Em nome de Cristo Jesus, até o próximo vídeo.